Bom, pessoal, vamos continuar? Então, nós estamos quase finalizando a higienização completa do paciente. Estamos indo por partes, mas isso facilita o nosso aprendizado. Por que eu estou indo por partes com vocês? Porque todas essas partes que nós estamos falando até agora, elas podem ser feitas separadamente, sim. Então, pode ser que um dia você realize só a higiene oral do paciente, porque não é dia de dar banho, ou você vai dar um banho, mas não vai fazer a higienização do couro cabeludo, ou naquele dia ficou reservado só para fazer a higiene do couro cabeludo. E agora, nós vamos ver, meninos, a higiene íntima dos pacientes. Então, a higiene íntima, ela vai ser feita por vocês todos os dias, desvinculada do banho completo, porque a higiene íntima não é para ser feita somente durante o banho do paciente. A gente vai entender por quê. Então, primeiro vamos lá. O que é a higiene íntima? E aí eu peço a atenção de vocês aqui nessa palavrinha aqui, ó. No livro tá lá na página 50 do volume 1 para vocês acompanharem, e lá tá separado em duas partes. Higiene íntima ou higienização íntima da pessoa com vagina e higienização íntima da pessoa com pênis, vocês vão ver na página 51. Então, aqui primeiro na página 50. E aí vocês devem estar se perguntando assim: ah, meu Deus do céu, por que colocaram no livro da pessoa com vagina? Isso é uma questão social bastante importante a gente ter no momento, ter essa consciência social, porque hoje em dia já não se trata mais de gênero, então a gente não chama mais homens e mulheres, né? Porque às vezes a pessoa é transgênero, ela tem o sexo, né? O órgão genital de um órgão determinado, mas ela se considera uma pessoa de outro gênero. Então, nós não separamos mais por ideologia sexual, nós separamos pelo órgão mesmo, propriamente dito, porque a higiene é feita de forma diferente. Então, só por essa razão que está colocado aí para vocês como higiene íntima da pessoa com vagina, porque a gente vai aprender a limpar a vagina. Então, o que é higiene? Trata-se da lavagem da região genital e perineal. Então, não é só da região genital, região perianal ou perineal também. E quando que é indicada a higiene íntima? Ó, após as eliminações vesico-intestinais, na troca da fralda e antes da realização de cateterismo ou de algum exame. Então vejam, todas as vezes que for necessário realizar a troca da fralda do paciente, é necessário que a gente faça a higiene íntima. Então, como que ela tem que ser feita? Lá, utilizar sabonete neutro, não exagerar em pomadas ou óleos que a gente passa para evitar assaduras, observar e anotar os aspectos da pele e observar e anotar os aspectos das eliminações. Por que eu coloquei assim para vocês? Vocês vão entender. Porque que é o objetivo, né? Como é que a gente faz? Qual é o nosso objetivo em relação à higiene íntima da pessoa com vagina, tá? Então vamos lá, ó. Caso a gente não faça a higienização a cada troca de fralda, por exemplo, a gente pode provocar isso daqui na pessoa, ó, a hiperemia da região sacroperineal ou sacral. Que isso, deste jeito, pode tornar-se uma ferida aberta, né? Então, se a gente não fizer isso adequadamente, a gente pode causar sim uma lesão. É lógico que essa lesão, ela vem também com o posicionamento do paciente. Então, se a gente não realizar a troca de decúbito que a gente vai ver mais para frente, o paciente fica na mesma posição durante um período muito longo, sem troca, certamente isso vai fazer com que ele tenha uma lesão, mas também advém da falta de higiene entre as trocas de fralda. Por quê? Quando o paciente urina, a urina, o pH da urina é muito ácido. Ou seja, a urina ela se torna algo ruim sim, em contato com a pele. Então, no bebê é mais fácil da gente perceber, porque muita gente já fez a troca da fralda de um bebezinho. Se a gente deixa o bebê com xixi por muito tempo, ele fica assado, que a gente chama, né? E no idoso é a mesma coisa, ou no adulto é a mesma coisa. A urina em contato com a pele ou as fezes em contato com a pele provocam essa lesão que vocês estão vendo aqui, essa vermelhidão que vocês estão vendo aqui, que é chamada de hiperemia por nós, mas que também pode ser chamada de assadura, como é conhecida por muitos, né? Eu coloquei aqui a imagem da pomada porque muitas vezes a gente acha que o exagero na pomada faz com que a gente evite a assadura.
Só que o exagero da pomada só prejudica a higiene. Se eu colocar pomada demais, a hora que eu for higienizar esta região aqui, eu não vou conseguir, porque ela vai estar emplastrada de pomada. Então, a pomada, ela tem uma indicação, a indicação dela é correta para evitar assaduras, né, advindas do contato da pele com a urina, mas ela tem que ser usada de forma adequada. Então, o exagero na pomada pode ser pior, porque na hora de limpar aquela região eu vou limpar com mais dificuldade, a sujeira não vai sair, vai acumular mais secreção, mais sujidade ali, o que pode favorecer ainda mais o aparecimento de feridas desse tipo aqui. Bom, para a gente saber como é que faz a higiene íntima da pessoa com vaginé, é necessário que a gente conheça a estrutura vaginal e perineal da pessoa. Então, vocês devem lembrar lá de anatomia. Aqui no número 1 tem o clítoris, no número 2 os grandes lábios, no 3 a vagina propriamente dita e no número 4 o ânus. A limpeza tem que ser realizada sempre do clítoris para baixo, ou seja, de cima para baixo. Por quê? Porque se eu trouxer secreção, fezes, o que for da região perianal para a região da vagina ou para a região próxima da uretra, eu posso contaminar essa mulher e fazer com que ela tenha uma infecção de urina, por exemplo. Então, a limpeza nós aprendemos em casa e aqui não vai ser diferente, é o mesmo esquema. Eu vou sempre realizar a higiene da mulher de cima para baixo. Por que eu estou falando de cima para baixo? Porque a mulher nessa condição aqui estará acamada. Então, a gente vai fazer sim de cima para baixo, tá? Porque é a posição que nós estamos em relação a esse paciente acamado. Bom, como que a gente vai fazer então a higiene desse paciente? Vejam, normalmente o paciente vai estar aqui nessa condição, né, deitado com as costas um pouquinho levantada. Nas próximas aulas a gente vai aprender que posição é essa. E vamos supor que ele estivesse de fralda e a fralda dele está suja, a gente precisa fazer a troca da fralda. Reparem que a primeira coisa, já que aqui está elevado, a primeira coisa é a gente nivelar a maca ou a cama. Então não adianta tentar trabalhar com a maca ou cama assim, ó, nesta posição. Eu tenho que nivelar a cama, tá? Depois que eu nivelei, o paciente vai ficar deitado assim, ó, completamente deitado. E aqui o profissional está passando um lençol ou um plástico impermeável para evitar que a gente molhe a cama durante o procedimento. Então, eu vou realizar aqui nesse caso só a higiene íntima, então eu não há necessidade de fazer a troca completa dos lençóis. Porém, se eu molhar o lençol, eu tenho que fazer a troca. Então, por essa razão é que dobra-se um saco plástico, um saco de lixo, um saco infectante ou um próprio pano chamado de impermeável para poder fazer a proteção do lençol. Depois que ele fez a proteção do lençol, ele coloca um dispositivo aqui, que talvez seja a primeira vez que vocês estão vendo, que é chamado de comadre. A comadre, ela é um dispositivo utilizado para a mulher fazer xixi ou cocô, então para urina ou fezes, para o homem para as fezes, porque o homem tem um outro dispositivo chamado papagaio, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, mas aqui do lado tem um, ó, eu deixei essa imagem aqui, ó. Então vejam, para a mulher e para o homem a gente usa esta comadre, este dispositivo aqui, que ele é posicionado na região glútea do paciente e ele consegue fazer as suas eliminações na posição deitada. Então, posicionei aqui na lateral, eu vou virar o paciente, veja, virei novamente lateralizado o paciente, vou posicionar a comadre e volto o paciente em decúbito dorsal, né, de costas, ou seja, com o bumbum apoiado na comadre, para poder realizar a higiene íntima do paciente. Essas fotos que vocês estão vendo aqui do desenho, elas são no atendimento a um paciente que não tem mobilidade, a mobilidade dele não está preservada, ou seja, ele não consegue ajudar. Aqui no cantinho eu coloquei para vocês uma outra imagem em que o paciente consegue ajudar. Então veja, aqui a paciente estava deitada, dobrou as pernas, o profissional encaixa a comadre, tá vendo? Ó? Aqui, ó, ela dobrou as pernas e levantou o bumbum. Assim que ela faz isso, o profissional encaixa a comadre e aí a comadre fica posicional. Então, aí depois que a pessoa posiciona a comadre, como vocês estão vendo aqui, é possível iniciar a higienização íntima da vagina. Então, como é que vai ser feita essa higienização? Volto a essa foto que eu mostrei para vocês aqui. Então, a limpeza é sempre realizada de cima para baixo.
Como tem a comadre aqui embaixo, é possível que a gente jogue água. Então, é possível colocar a água, né, no recipiente e jogar aqui. Vocês vão ver que eu vou deixar para vocês 2 vídeos relacionados à higiene íntima feminina, e um deles vocês vão ver que ele tá a pessoa está fazendo na comadre e o outro somente através de paninhos. Então, para vocês entenderem a diferença de uma para outra. Então, existe a possibilidade de fazer com comadre, jogar água, e existe a possibilidade de fazer somente com pano úmido e pano seco, para evitar molhar a cama ou por alguma impossibilidade do paciente, tá? Eu vou pedir para vocês acompanharem também lá na página 50. Lá na página 50 tem todos os materiais que são utilizados e o passo a passo do procedimento. Eu volto com vocês no próximo vídeo para a gente ver a higiene íntima da pessoa com pênis. Bons estudos, pessoal!